Bom, pessoal, a gente vai estar começando agora o treinamento da versão 7900 da Sprint Business, né? Bora lá então, pessoal, olha só. O primeiro ponto aqui foi a questão da baixa do haver e o título do novo haver. Olha só, estava ocorrendo enquanto no momento do caixa do haver era colocada a data da baixa retroativa. E esse haver ficava um restante, a diferença era gerada na data atual. E o novo haver deve ser na data da baixa para não dar a diferença no caixa do dia anterior. Acho que todo mundo sabe isso aqui. É a seguinte questão. O cara, quando ele ia fazer lá o controle do haver aqui, ó, ele cadastrava aqui, ó, caixa controle de haver. Aqui ele puxa a data, né? Aqui o que acontecia? Preenchia o nome do cliente, preenchia os dados certinho, realizava a baixa. Olha só. O que acontecia? Baixe o haver e aguarde a mensagem do novo haver. Aparecia aqui, gerado o novo haver da diferença, né? Por quê? O valor era R$1.000. A gente baixou quanto? Baixamos 500. Aqui fez OK, olha só. Após quando você fechava a tela e abria ela novamente no menu, olha o que acontecia. Aqui antes, ela trazia a data no dia 5. Não conseguia alterar essa data, entendeu? Porque aí o pessoal reclamava que no caixa ficava diferente, né? Porque não tinha nada a ver do próximo dia ou qualquer dia que ele estava puxando. Ele precisava que fosse uma data retroativa para poder não estar dando diferença no caixa. Agora essa opção está aqui, ó. Ele vai puxar o haver, olha só. Fecha a tela, abre novamente acessando o menu que foi mencionado acima. Ó, note que a data do novo haver foi emitida com a data da baixa do novo haver. Olha só. Tá vendo aqui? Pegou a baixa. O que aconteceu? Ó, a gente só colocou uma observação aqui que nas versões anteriores o novo haver estava sendo gerado com o título do haver que foi baixado. Agora está sendo possível escolher qual é o título do novo haver. Esse aqui não tinha essa opção antes aqui no Business, né? Agora aqui na baixa você está podendo escolhendo. Olha só. Consulta histórica do cliente, né? Todo mundo sabe esse botão aqui que tinha no Super PDV, né? O cara clicava aqui, belezinha, pá, aparecia todo o histórico do cliente lá. O que foi adicionado? O cliente estava reclamando que alguns funcionários estavam tendo permissão de ver aquilo lá e ele não gostaria que visse aquilo. O que foi adicionado? Lá no cadastro correntista, na aba funcionários, vai ter essa opção aqui agora, olha só. Bloqueia histórico na venda. Então, se o seu cliente querer, o nosso cliente, no caso, querer que o funcionário não tenha acesso a esse histórico aqui, assim que você fizer esse bloqueio aqui, ele vai ficar assim, ó. Olha que beleza. Sumiu. Sumiu. Então, assim, uma adição que vai ser nessa Sprint 7900, tá bom? Aqui na parte funcionário, marcou bloqueio histórico na venda, OK. Vai sumir aqui, então não vai precisar ser feito. Beleza. Olha só, isso aqui foi uma outra adição que os clientes pediam. É bastante texto, mas é bem fácil. É bem fácil entender isso daqui, olha só. Quando o cliente usava a opção cheque, né, que a opção cheque no nosso sistema, né, assim, o pessoal andou reclamando muito, que é um pouco difícil. A ideia nossa a gente já lançou alguns tutoriais, mas a gente só está terminando de fazer algumas outras correções e umas adições para fazer um módulo especial só para o cheque, cara. Desde o início até o fim, porque o cheque ficou um pouco meio confuso, mas a ideia nossa é explicar direitinho como é que ele funciona no caixa banco automático e no caixa normal. Isso aqui foi uma solicitação de um cliente que ele pediu pela seguinte questão. Ele preencheu o cheque aqui nessa abinha aqui, ó, ele carrega o cheque normal. O que acontecia? Até o título é cheque pré-cadastrado. Quando você der 2 cliques aqui para cadastrar as informações do cheque, ele simplesmente já vai vir com algumas informações já cadastradas, igual esses aqui que estão na tela. Ele vai vir o número do cheque zerado, ele vai vir com o valor, ele vai vir o cofre que está, né, no caso o caixa que está logado, a data de emissão, pré-datado, e vai vir com o cliente aqui já preenchido, tá vendo? Ó? Os dados do cliente aqui, ó. Vai vir com esse mesmo, CNPJ, data, e aí vai ficar a critério do cara preencher o restante, né, que é banco, agência, conta corrente, número de cheque, vai calcular o troco. Aí só lembrando aqui, após você cadastrar tudo certinho, após fechar, ele vai trazer o cheque aqui já no grid já, sem problema nenhum. Olha só, esse NFE contingência a gente colocou aqui, só ver para vocês que assim, olha só. Quando era emitida uma nota de contingência, o sistema pegava o número de orçamento de origem e colocava como sequencial na nota fiscal. O que foi feito agora? Foi feita uma validação para que as notas em contingência não utilizem o número do orçamento como sequencial da nota. Agora a nota fiscal em contingência está pegando o sequencial da nota anterior. Lembrando que as notas normais, o número é pego no momento do envio da nota fiscal e nos de contingência no momento em que a nota fiscal é gerada. Todo mundo sabe o que é uma nota fiscal em contingência, né? Acho que é bem tranquilo, né? Com relação a isso.
Aqui, ó, foi feita a validação para que as notas em contingência não utilizem o número de orçamento como sequencial da nota, né? Agora a nota fiscal em contingência está pegando a sequencial da nota anterior. Resumindo o básico, se acabar a conexão no cliente, ele não vai conseguir emitir nota fiscal. Então ele precisa emitir uma nota fiscal em contingência, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em movimento, aqui, faturamento, nota fiscal. Não, nota fiscal não. Você vai abrir primeiro um termo de ocorrência, né? Por quê? Você vai ter que finalizar primeiro o termo de ocorrência que você tem normal, depois você vai ter que cadastrar. Olha só, aqui tem um normal aberto. Aí você finaliza o normal e depois você cria um novo em contingência. Aí depois que você fizer em contingência e restabelecer a conexão com a internet, você encerra o termo de ocorrência da contingência, vai lá e emite a nota nos padrões certos que precisam ser feitos, né? Mas não é nada difícil não, pessoal. É bem tranquilo. É a nota fiscal modelo FSDA, não é TDOJ, é FSDA. É a 5, vai ser o modelo 5 que vai pegar. Tá, bora lá. Olha só, isso aqui foi uma outra questão do cheque. Cheques no conta a receber. Isso aqui é o seguinte. Nas versões anteriores, quando se vai na baixa geral, seleciona o título cheque, só era possível cadastrar um cheque no valor total do recebimento. Foi alterado para que o sistema permita cadastrar mais de um cheque para o mesmo recebimento, né? Até onde a gente entende aqui, o cara não podia utilizar vários cheques para realizar a mesma baixa, né? Então o que foi feito aqui, pessoal, na questão do sistema? A gente aqui selecionou uma baixa, um receber normal aqui, né? A gente selecionou, colocamos a receber. Olha só, lembrando, pessoal, só para reafirmar que quando a gente for fazer baixa em cheque, nunca coloca o título aqui em cima, tá? Cheque. Cheque tem que ser marcado múltiplos recebimentos ou cheque, ó. Tá escrito aqui. Só avisar para o pessoal certinho. Então assim, a gente marcou aqui a opção e fomos lá em cheque. Olha só, o que a gente fez? A gente cadastrou, a conta é de R$ 270,04. Nós cadastramos aqui, ó, R$ 270. Nós cadastramos vários cheques e vinculamos a receber. Olha só. O que ele fez aqui, ó? Depois a gente processou. Ele criou, né, até o restante aqui de 4 centavos, né, porque deu 270. Porque assim, a única coisa que foi feita essa adição foi para poder estar vinculando vários cheques. Entendeu? A gente vinculou aqui um cheque de 100, outro cheque de 100 e outro de 70. Como faltou 4 centavos, ele gerou um restante aqui. Beleza. Olha só, pessoal. Botão suporte. Suporte foi uma ideia muito bem bolada aí do pessoal aí. Foi o seguinte, né? Cliente, para facilitar a comunicação do nosso cliente com interagir um pouco melhor com o universo do Super Business, né? Digamos assim. Quando esse botão aqui ele clicou em suporte, ele vai abrir um formuláriozinho aqui falando, olha só, o helpdesk, acesso remoto e as alterações. Se ele clicar aqui, vai jogar para o helpdesk. Olha só, o remoto aqui, ó, clicou no remoto, ele vai abrir o AMI que está instalado. É isso, né? Já está vindo dentro da instalação AMI. Beleza, muito bom isso aqui. E olha só, isso aqui são as alterações, ele vai abrir o wiki. Então assim, a ideia aqui é abrir no wiki que a gente está mostrando aqui hoje. O remoto já vai jogar o AMI e o helpdesk é o helpdesk que a gente tem para fazer solicitação para o cliente. Olha só, isso aqui foi uma questão que foi adicionada também, que é o store do cheque. Olha só, o que foi feito agora? Que antes quando o cheque era compensado, não tinha mais volta não. Olha só, foi adicionado no sistema a opção de estornar cheques que já foram compensados. Para utilizar essa opção, vamos ver como fazer um pagamento com o cheque. Olha só, mesma coisa, pessoal. Vou mostrar até a gente ficar craque isso aqui, ó. Receber, a gente colocou o cliente aqui, escolhemos aqui o documento, vamos múltiplos pagamentos, múltiplos recebimentos ao cheque, cadastramos o cheque foi preenchido, nós retornamos aqui, baixamos o cheque. Aqui, ó, a gente fez a consulta desse cheque, né? Controle de cheques lá na consulta. Esse cheque aqui foi o que nós utilizamos, a gente movimentou o marcado, a gente transferiu e compensou, né? Olha só, tem a opção só compensar, mas aqui a gente colocou transferir e compensar. O processo foi executado, que ele transferiu e compensou o cheque. Aí depois o que nós fazemos? Nós vamos lá no controle de cheques, lá caixa, controle de cheques, cheques, abre o cheque e aí, ó, esse botão aqui foi adicionado aqui, ó, estornar. Dá para ver aqui? Lá no cheque, estornar. Se você quiser estornar uma compensação de um cheque que já foi feito, você clica em estornar, ele vai dar a opção para você. Deseja estornar esse cheque? Sim, ok. Próximo tópico, pessoal, é o seguinte, é excluir itens no Super PDV. Olha só, nas versões anteriores, quando se excluía um item no Super PDV, era necessário informar a senha de liberador.
Porém, quando se incluía o mesmo item com a quantidade negativa, não era necessário informar a senha. Acho que todo mundo sabe isso daqui. Para eu tirar um item, eu posso vir aqui e deletar o item no Super PDV. Mas se eu colocasse aqui a quantidade negativa do item, ele também tirava a quantidade lá. Então, por que tinha uma liberação para poder fazer com senha se eu poderia colocar negativo, né? Então, o que foi feito agora? Ó? Foi feita uma validação para que quando incluir um mesmo com a quantidade negativa, seja solicitado a senha do liberador. Assim, pessoal, foi mais a questão ali de uma segurança que foi feita ali, uma validação. Validação na baixa retirar. Olha só, nas versões anteriores, se estivesse marcado nos parâmetros caixa libera entrega, todo mundo conhece essa opção do caixa liberar entrega aqui? Acho que todo mundo conhece, né? Que assim, às vezes não, no caixa, você recebe, vai ter o documento lá que foi feito, uma venda para 30 dias, né? O caixa, ele tem a opção lá, se você marcar no parâmetro, que é caixa libera entrega. Se o caixa der 2 cliques em cima da parcela, a primeira coisa que vai fazer antes de receber, vai perguntar: deseja realmente liberar a venda para entrega? Né, o caixa está fazendo essa... Olha só, ao efetuar uma venda a retirar, antes mesmo de receber no caixa ou liberar a entrega, está sendo possível na realizar a baixa retirada. Realizamos a venda aqui a retirar, né? Aí ó, foi adicionada uma validação para fazer a baixa somente depois que a venda fosse recebida ou que o caixa liberasse a entrega. Pelo que eu entendi aqui, quando era feito uma venda a retirar, aqui na baixa de produtos a retirar, ele poderia estar fazendo a baixa, né? A validação agora que foi colocada aqui nessa baixa é somente depois que o caixa liberar a entrega, entendeu? Ou que essa venda estiver autorizada para entrega, porque antes o cara poderia estar fazendo a baixa do retirar sem estar liberando a entrega. Imagina um cliente foi lá, fez uma duplicata, 30 dias, aí está a retirar, ele não pagou, aí foi lá na baixa e retirou, enfim, né? Então por isso que tem essa validação, e foi colocado isso agora no retirar, tá bom? Aí aqui vai estar essa venda não liberada para retirar. Ele vai fazendo um questionamento. Liberar a entrega da venda? Vai perguntar para você. Isso aqui, ó, é o que a gente marca lá no caixa, lá, ó, só lembrando. Ó. Lembra que eu falei para você se dar 2 cliques aqui? Liberar a entrega para venda. A gente coloca assim, ela vai estar disponível para você estar fazendo a baixa. Beleza. Nota fiscal eletrônica de condicional. Todo mundo sabe o que é uma venda condicional. Tranquilo, né? Beleza, né? Então tá bom. Ufa. Olha só. Nas versões anteriores, não era possível fazer uma nota fiscal a partir de uma venda quando a mesma era do tipo condicional. Foi alterada a validação para que seja possível fazer esse procedimento. Pessoal, acho que todo mundo sabe que a questão da venda condicional. Era feita lá, marcava condicional, gerou. Então assim, tem cliente que tira. Então, beleza. Gerou a venda, vai permitir para aqui, ó. Tá até no cantinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa venda aqui ó, foi do tipo entrega condicional. Então, pessoal, é só isso mesmo. Né? Eu já não sei qual cliente que solicitou isso aqui, mas ele precisava. Então... Pessoal, tela de conferências. Olha só, essa conferência de vendas. Tá, pessoal, é o seguinte. Eu vou tentar explicar só um pouquinho, depois a gente vai colocar tudo no wiki. Que não vai ter muito segredo para fazer isso daqui, não. Foi acrescentado isso aqui, o complemento e a referência. E a marca do fabricante, né? Também o que foi adicionado? Tinha a opção aqui do cliente cadastrar aqui uma observação na venda. Ele cadastrava aqui a observação na venda, né? Aí ele marcava, escrevia lá a observação. Quando ele tirava o relatório, aparecia lá embaixo lá a observação, estava lá a observação da venda. O que nós fizemos aqui agora, né? O cliente ele tem a opção de marcar aqui vários itens. Supondo que eu marquei esse primeiro aqui e o segundo. Ele vai habilitar ali, para mim, quando eu marco já os produtos ali, ele habilita para mim também uma observação no item. Ele vai aparecer uma observação para estar sendo marcada no item. Porque um cliente solicitou para poder estar fazendo o quê? Ele não queria só a observação da venda geral. Ele queria uma maneira de colocar uma observação no item, cada item. Por exemplo, essa venda eu vou colocar aqui para ser entregue na rua A, mas eu quero dizer que como isso aqui é uma conferência de venda, eu quero conferir os outros itens e mandar para entrega dizendo que vai ser entregue aquele item na rua B e o outro item na rua C. Funciona dessa maneira, né? Lembrando aqui também, ó, que nessa barra de rolagem, quando vocês forem ver, depois a gente vai colocar tudo no wiki explicando aqui, ó. Ó, aqui, ó, observação, tá vendo? Aqui no item vai ser cadastrado. Aí o cliente perguntou também assim, mas e se eu marcar? Vai sair aqui no relatório também. Aí no relatório tá bem separadinho, tá? Observação da venda, observação do item. Debaixo do item vai estar puxando lá certinho. Aí outra coisa que a gente colocou também é se o cara marcar 3 itens e quer que nesses 3 itens seja todos eles, por exemplo, para a rua C, né? Aí a mesma observação, porque o cara, mas eu vou ter que cadastrar uma por uma, a mesma observação não. Ele pode estar cadastrando tudo uma lá, tudo certinho. Rua C vai pegar para os 3 produtos.
Então assim, pessoal, a gente vai estar colocando depois as imagenzinhas aqui para facilitar, né? Que a gente está terminando, até os testes a gente terminou ontem, acho que isso, né? A gente está verificando isso daqui. Só lembrando que a gente vai estar disponibilizando a versão para testar, né? O Deus estava falando aqui. E aí depois nós vamos estar disponibilizando ela para download. Olha só, duplo clique na venda. Nas versões anteriores, era possível alterar a quantidade dos produtos do grid, dando um duplo clique no item. Fizemos uma alteração para que possa ser alterado também o preço e o desconto do item. Então assim, antes o cara dava 2 cliques aí e poderia alterar o item. Agora vai poder estar alterando o quê? O preço e o desconto do item, pessoal, né? Olha só, tinha 10 aqui, o preço era R$ 38,59 total e o desconto era 0. Dando um clique duplo no item, ele volta para a edição, olha só. E pessoal, presta atenção aqui, ó, só para ver isso aqui, ó. Quando você der um duplo clique aqui, o foco vai vir para cá, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, para vocês verem. Depois para explicar porque senão o cliente vai falar, mas o foco tá vindo aqui. Então, deu o duplo clique, ele vai vir para cá, ele vai mencionar a quantidade, aí você vai poder alterar toda essa parte aqui. Ele faz uma questão aqui, tá, pessoal? Só para... Aqui a gente colocou a mais, né? Item já existe. Somar ao existente? Sim. Aí olha como é que ficou. 15. Tá vendo aqui, ó? Então assim, o cara vai... Aqui, ó, tá vendo? Alterou a quantidade, né? E o desconto aqui. E, consequentemente, alterou o valor. Beleza. Excluir o haver. Olha só. Foi verificado que quando era estornado uma venda de devolução que continha haver, o mesmo não era excluído e ficava como saldo para o cliente. Foi alterado para que quando houvesse haver emitido de uma devolução, ele fosse excluído caso a devolução fosse estornada. Isso aqui tem que lembrar, caso a devolução fosse estornada. Tá? E devolução, não existe para outro jeito. Ó, olha só, aqui a gente emitiu um haver normal, R$ 300,04. Olha só, aqui a venda de devolução, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui. Tá vendo aqui a venda, né, devolução? A gente colocou o tipo haver aqui. Irá aparecer uma mensagem informando que existe um haver emitido. Ó, venda com haver emitido. Deseja continuar? Sim. Vai confirmar o estorno da venda. Agora aparece, não, agora vai aparecer a atenção aqui, ó. Agora aparece a mensagem de duplicatas recebidas, né? Porque tinha lá com haver. Existem duplicatas recebidas. Deseja prosseguir? O cliente marcou sim. O que ele vai fazer? O sistema pede que seja informada a senha do liberador para se tornar a venda, né? Não tem nada do haver. Olha só. Uma mensagem dizendo que o estorno foi efetuado com sucesso. Irá aparecer na tela da venda. Estorno realizado com sucesso. Então assim, se tentarmos procurar o haver que havia sido emitido, não o encontraremos, pois ele foi excluído. Olha só, próximo tópico. Alterar cliente da nota fiscal eletrônica gerada pela venda. Nas versões anteriores não era possível alterar o cliente na nota fiscal que era gerada a partir da venda, né? Fizemos com que a nota fiscal possa aceitar os dados de outro cliente. Porque afinal, né, o cara puxava errado e vai. Então, a gente facilitou aqui. Olha só, clicando no botão nota, todo mundo sabe aqui, né? Não precisa, né? Enfim, clicou em nota ali. Nós temos um cliente aqui preenchido, né? O que ele vai fazer? Veja que os dados do cliente que estão na nota são do cliente da venda, né? Aqui tem os itens certinhos, né? E tal. Cliente homologação, beleza. Olha só, clicando em modificar, é possível alterar todos os campos referentes ao cliente, né? Tem aquele botão modificar que a gente clica, o cara vai clicar em modificar, ele vai vir aqui, incluindo o código, ou digitando. Então assim, agora você pode, em vez do Silas é o Abraão. Abraão, vai lá, beleza. Só foi feita essa validação, pessoal, entendeu? Essa alteração, na verdade, tá? A questão é a seguinte, quando era feita a busca ali, né? O cara, quando ele ia pesquisar os produtos, ele ia passando, ele ia passando aqui os produtos que tinha aqui certinho. Aqui, quando for kit, estiver lá no preço, o cara selecionar vai mostrar esses itens aqui. O restante vai estar mostrando normal. Bom, essa questão da exceção fiscal é o seguinte, é porque nós temos alguns clientes que, além dessa regra que a gente tem a regra aqui, além das regras que a gente já tinha aqui no sistema, o que acontece? A chave composta do tributo, né, aqui, era a empresa, o CEFOP e o Estado, além do código do tributo que tinha lá em cima, né? Então o cara poderia, por exemplo, ter para aquele tributo, dependendo da empresa, uma regra, dependendo do CEFOP, outra regra, dependendo do CEFOP, empresa, outra regra, dependendo do CEFOP, empresa, UF, outra regra. Só que aconteceu de um cliente nosso, ele quando ele vendia para um órgão público, era a mesma regra, só que quando ele vendia para um órgão público, ele tinha que ser diferente de quando ele vendesse para uma empresa privada. Aí foi criado esse campo, mais uma chave, que seria exceção fiscal.
Então, a empresa é a mesma empresa que está vendendo, é o mesmo CFOP para um cliente do mesmo estado, só que esse cliente ele é diferente nessa parte de exceção fiscal. Por exemplo, empresa pública, determinados produtos que ele vende, ele tem uma diferenciação de alíquota. Então foi criada essa exceção fiscal para isso. Para quando for a mesma empresa, o mesmo CFOP, né, mesmo UF e foi o órgão público ou qualquer outra exceção. Então já criou esse campo, não órgão público ou privado, criou exceção, que é para esse caso. Por exemplo, tem cliente nosso que vende medicamento para farmácia. Se ele vender para farmácia, é a mesma empresa que está vendendo, é o mesmo CFOP de saída, é o mesmo RO que é dentro do estado, só que o que aconteceria? Se ele fosse vender para uma farmácia, ele, por exemplo, o PIS era 0,1. Só que se ele fosse vender esse mesmo produto aqui para a prefeitura de Cacoal, não poderia sair 0,1, tinha que sair outra coisa. Então, ele vai marcar o quê? Na prefeitura, que a prefeitura de Cacoal tem, por exemplo, possui exceção fiscal, e aí vai criar uma regra diferenciando do mesmo jeitinho aqui, né? Mesma empresa, mesmo CFOP, mesmo F, só que vai marcar a exceção. Se for para a empresa que tem exceção fiscal, em vez de ser 0,1, vai sair 0,3 na nota, entendeu? Aí ele vai mudar aquilo ali. Só por isso que a gente não tinha essa diferenciação se a empresa tinha uma diferenciação fiscal. Não é por produto, isso aqui é por empresa, tá? Se ele vender aquele produto naquela tributação para aquela empresa, vai ser assim. Se não, vai ser diferente. Igual, ele vendeu esse produto aqui, que eu não sei que tributo que é, mas se ele vender esse produto aqui para um cliente que não está marcado a exceção fiscal, né, que não está assim no cadastro dele, S, se não tiver marcado S, ele vai pegar essa regra de cima, que é sem exceção. Se vender para aquele cliente que está marcado S, vai pegar esse aqui. Entendeu? Só isso, foi criado mais uma regrazinha aqui só para poder diferenciar. Igual nesse caso que eu falei, se uma empresa aqui de Cacoal vender para uma farmácia daqui de Cacoal, é uma regra. Se vender para a prefeitura que tem exceção fiscal, é outra regra. Só isso que a gente não tinha chegar nesse ponto que era diferente só porque era órgão público ou empresa privada. Aí foi criada essa exceção fiscal aí para ver se ela tem algum benefício, alguma coisa diferente dos demais, ok? Só isso. Aqui, outra coisa que foi adicionada também é que nós tínhamos no parâmetro um CFOP padrão. Você fazia a nota e lá no parâmetro tinha CFOP para saída, CFOP para não sei o que, CFOP para não sei o que. O que a gente fez? Agora a gente não tem mais lá. Quer dizer, tem lá, mas a gente tem agora no tributo. Então, por exemplo, todos os produtos que for sair, por exemplo, nesse tributo 1, eu posso definir que ele vai sair nesse CFOP aqui. Por exemplo, no 502. Ok? Então, toda vez que eu vender um produto desse tributo, ele vai ser com esse CFOP no item. Isso, ele ignora do parâmetro. Se tiver na regra, ele pega da regra. Aí, por exemplo, poderia ter uma outra regra aqui para os tributados, né? Que não tem, só tem uma regra aqui. Se eu tivesse dos tributados, por exemplo, aí eu poderia, né, colocar aqui dois, sei lá, substituição, né? Substituição. Aí eu poderia dizer, por exemplo, que substituição... Vai ter que... Entenderam aí, né? Então, no caso, eu posso ter um tributo 2 aqui. E ele pode ter outro CFOP, entendeu? Aí quando eu vender esse produto, um produto nessa... Quando eu vender um produto nesse tributo, em vez de ele pegar o CFOP 502, né? Aqui é o mesmo, né? Na verdade, os dois são tributados com a mesma tributação, mas a CFOP é diferente. Não, você pode ter você vai definir o CFOP da regra, ok? Só isso, é só definir o CFOP para a regra. Então, se eu vender esse produto aqui tributado a 1, ele vai pegar esse CFOP para ele. Se eu vender o outro, que é o 3, vai pegar esse CFOP. É só isso. Porque nós não tínhamos. Nós tínhamos só um padrão no parâmetro. Então, toda venda que fazia, ele pegava para venda aquele CFOP padrão. Aqui lá, tudo torto. Ele pegava aqui, né, ó. Todos os tributados, ele pegava o 502. Mas aí o cara tem um tributado de alguma diferenciação, outra regra, e pode colocar um CFOP para cada um. Ok? Só isso que foi feito. Fica mais flexível ali a regra tributária. Isso aí.